Oi, gente. Hoje a gente vai conversar sobre a entrevista que o Hamilton Mourão deu para a Globo News. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo e eu, André Teixeira Jacobina, converso com vocês sobre principalmente política, mas também ciência e filosofia. Eu tenho uma sessão de diálogos em que eu entrevisto grandes especialistas de diferentes áreas e no Filosofia Popular, toda sexta-feira, analiso filmes e séries do ponto de vista político e filosófico. Então vamos à entrevista desse que é o vice-presidente, na candidata a vice-presidente na chapa do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro. Bem, ele começou o tom da entrevista de forma bem serena e tal, e defendendo a diminuição dos radicalismos. Ele disse uma coisa que eu achei curiosa, mas tem a ver com o atentado contra o Bolsonaro, que ele disse que atirar abaixo da linha de cintura leva a esse tipo de coisa. No fundo, querendo ou não, foi uma admissão de que o radicalismo e a polarização que Bolsonaro está produzindo na política brasileira, mas junto com outras polarizações, quer dizer, claro, você só polariza se tem com quem polarizar, está levando a uma possibilidade de violência real e que isso daí é muito negativo e tal. Então ele veio com esse discurso mais para diminuir o tom, né? Depois, vários temas foram discutidos. Um deles foi a questão do posse de arma. E ele fez uma comparação que é, sim, adequada, mas não talvez pelo motivo que ele pensa. Ele diz que ele compara ter licença para porte de arma para ter licença para dirigir. E é verdade. Para se dirigir, a gente tem o teste do Detran e tudo mais. Teste psicológico, enfim. O que eu diria diante disso é o seguinte, e eu não sou uma pessoa que sou radicalmente contra o posse de arma, mas eu acho que os testes para a pessoa ter acesso a armamento têm que ser rigorosíssimos, muito, muito, muito rigorosos. E o que o Bolsonaro defende justamente é uma flexibilização, porque quando ele diz que nós vamos facilitar o porte de arma, o que é facilitar? Tornar o processo mais fácil. Quando eu entendo que o processo deveria ser mais rigoroso. Além disso, e essa é uma discussão importante, nós vamos facilitar porte de armas de assalto, como por exemplo metralhadoras e tal, para o público em geral. Se nós fizermos isso, nós vamos ter no Brasil provavelmente incidentes como tem nos Estados Unidos de massacre em escolas e né, em outros ambientes em que um maluco pega uma arma e mata um monte de gente. Se fosse fácil ter uma arma desse tipo, o cara que deu uma facada no Bolsonaro poderia, em vez de uma faca, estar com uma metralhadora, né? Ter escondido ali uma metralhadora e tal, enfim. Imagine a tragédia que poderia ter acontecido caso ele tivesse essa facilidade. Mas um cara como aquele provavelmente não passou, não teria condições psicológicas de ter porte de arma. Essa é uma coisa, inclusive, que eu queria ver investigada, porque ele foi num lugar de tiro, né, treinar, inclusive um lugar onde a família do Bolsonaro vai, mas não me consta que ele tivesse direito a ter porte de arma. Ele foi lá só para treinar. Isso é uma coisa, inclusive, que eu gostaria de ser investigada e poderia ter sido comentada, mas não foi. Depois ele foi questionado sobre a fala dele, que eu até já tenho um vídeo aqui no canal, de que se o Brasil estiver vivendo um caos, anarquia total, que as Forças Armadas poderiam intervir. E ele disse que ele não estava defendendo um golpe militar, que ele foi mal compreendido, mas que sim, numa situação de anarquia, talvez as Forças Armadas tivessem que tomar conta. E aí a pergunta óbvia é quem vai decidir? E a resposta dele foi o comandante. E depois ele disse assim, o comandante pode ser o presidente, mas pode ser também o comandante das Forças Armadas. Quer dizer, ficou uma coisa meio ambígua, mas no fundo o que ele disse, depois revela o que ele quer dizer, é que tem que ter condições de interpretar. Então o que ele está querendo dizer aí? Que o presidente ou o comandante das Forças Armadas, se ele interpretar, essa pessoa, a cúpula militar interpretar que há uma situação de anarquia, seria legítimo, com base nessa interpretação, uma interferência. Aí os entrevistadores ficaram de forma, a meu ver, tola, insistindo de que a Constituição não... Isso deveria ter sido dito uma vez só, de que a Constituição não permite esse tipo de interferência e tal.
essa não era a pergunta adequada para se fazer nesse momento. A pergunta adequada para se fazer era, ele disse, nesse momento eu não vejo necessidade. Aí a pergunta adequada seria, bem, você tem várias declarações contra o comunismo, você tem vídeos no YouTube falando do perigo do comunismo ateu e tal. E se na eleição brasileira o PT ganhasse com uma vice, a pessoa mais próxima da presidência depois do presidente, que é assumidamente comunista, ou pelo menos é o que ela diz, enfim. Esse seria um momento de que o PT ganhando e com a vice comunista, de que poderia acontecer uma tomada do poder. Vocês questionariam as urnas eletrônicas, dizer que houve fraude e, enfim, colocar ele nas cordas. Provavelmente ele diria que não, mas seria um momento meio tenso, né? Porque ele tem todo esse discurso contra o comunismo, e se um comunista for eleito? Se a vice do Haddad, que é do Partido Comunista do Brasil, chegasse à vice-presidência do país, e aí? E poderia usar até as pesquisas para mostrar que essa é uma possibilidade. Não é necessariamente o mais provável, mas é possível. E aí poderia pressionar ele. Mas os jornalistas da Globo News foram muito, muito incompetentes. Isso é uma outra coisa. Ficaram insistindo em coisas que... Fizeram perguntas que a resposta era óbvia. Então vamos lá. Depois eles retomaram a fala dele próprio, do Mourão, sobre a matriz étnica brasileira, e que isso seria a razão do nosso atraso. E aí o Mourão tinha dito, e eu falei já sobre isso, que a nossa matriz é, segundo o Mourão, de privilégios que vem dos brancos, de malandragem que vem dos negros e da preguiça que vem dos índios. E ele defendeu isso de novo, e os jornalistas disseram que essa interpretação já caducou. Enfim, eu acho de não muita importância, apenas revela a visão, digamos assim, preconceituosa e simplista que o Mourão tem da nossa matriz étnica. Ele tenta defender que a malandragem não necessariamente é uma coisa negativa, porque é uma forma de resolver questões de uma forma diferente, mas essa justificativa dele não colou, porque o contexto em que ele usa a malandragem é para justificar o atraso do Brasil. Então, obviamente, era uma utilização negativa de todas essas características. E não sei como é que alguém defenderia preguiça de forma positiva. Se bem que tem textos sobre o ócio criativo, de que quando a pessoa tem menos coisas para fazer e tem muita criatividade, pode desenvolver, enfim, tal. Mas isso daí é da coisa da literatura, não, enfim, ele jamais falaria sobre isso daí. Vamos seguir. Depois houve um questionamento sobre a economia e a Petrobras. Ele disse o que eu já esperava que ele ia dizer, que a Petrobras, eles defendem a privatização de áreas, mas não total da Petrobras. E sobre privatização em geral, ele disse que sim, muitas estatais devem ser privatizadas. Mas, obviamente, ele não se colocou... Aí ele errou o número de estatais, mas ele não se colocou como um defensor da privatização total, como o Paulo Guedes. É claro, é bem evidente que existe uma tensão entre a proposta ultraliberal do Paulo Guedes e a perspectiva estatizante histórica dos militares representada por Bolsonaro e por Mourão, né? Existe essa tensão, embora hoje eles concordem mais em necessidade de privatização. Depois, a Miriam Leitão falou sobre o Ustra, que 47 pessoas morreram no DOI-CODE, e que pessoas foram torturadas e tudo mais. O Ustra seria uma pessoa a admirar, e ele reafirmou que admira o Ustra e tal. Uma coisa que eu acho que os jornalistas não usam na questão da ditadura, que seria mais potente, seria dizer o seguinte: vocês justificam a tortura, as mortes, dizendo que era guerra, e dizendo que excessos foram cometidos, mas que isso não impede de admirar gente como o Ustra. Mas e o fato das investigações terem descoberto que crianças
foram torturadas pela ditadura. Isso não torna o regime e os torturadores abomináveis? Porque para mim torna. Mas talvez o meu nível de humanidade seja maior, não sei. Aí você coloca essa gente nas cordas, porque eles, das duas uma. Ou ou eles defendem o regime e acabam sendo vistos como pessoas que apoiam torturar crianças, ou eles reconhecem que o regime era deplorável mesmo, ou a terceira opção, que é o mais provável que eles iriam fazer, é que eles classificariam isso dentro dos excessos, que isso é insustentável, que não defendem isso e tal, mas estavam enfrentando um mal maior. Mas ainda assim ficariam meio machucados por isso. Não é? Depois ele dá uma declaração das declarações mais polêmicas, que não foram muito bem captadas pelos entrevistadores, mas como eu já disse, os entrevistadores da Globo News foram muito mal nessa entrevista, e ele foi relativamente bem diante da expectativa que havia sobre ele, bem no sentido de que foi sereno, foi tranquilo, foi seguro, mostrou que não é um tapado, diferentemente do Bolsonaro, é uma pessoa até que tem um certo conhecimento, embora eu tenha fortes divergências políticas com ele. Mas uma das declarações mais polêmicas foi ele dizendo que a próxima ação de força de paz vai ser na Venezuela. Ora, o que ele está dizendo ali é que provavelmente haveria uma intervenção brasileira na Venezuela. E essa força de paz é eufemismo para invadir a Venezuela e derrubar o governo Maduro. Eu não sou nenhum fã de Maduro, acho que tem excessos ao autoritarismo, enfim, não vou defender o governo Maduro de jeito nenhum. Aliás, eu sou absolutamente contrário ao autoritarismo e à violência que o governo Maduro está realizando, embora eu entenda que ele também está enfrentando um setor golpista internamente. Agora, o Brasil vai abrir mão de respeitar a autonomia de outras nações? Mas se bem que o Bolsonaro disse que tiraria o Brasil da ONU, então sanções da ONU, na verdade a gente teria que lidar com sanções de outros países. Não é? Então é uma situação complicada. Depois foram falar da comparação de Bolsonaro com Trump, que é feita pela mídia internacional. É uma comparação, inclusive, que eu já fiz aqui. E ele diferencia Trump e Bolsonaro. Obviamente a trajetória de vida é bem diferente. Mas diz que o discurso de Trump atingiu o core dos Estados Unidos. Ele não deve acompanhar muito pesquisa de opinião. Porque primeiro que Trump se elegeu pelo colégio eleitoral perdendo por quase 3 milhões de votos no voto popular. Ou seja, Hillary recebeu mais votos e numa eleição tipo a brasileira, Hillary teria sido vitoriosa e não Trump, mas tem as peculiaridades da eleição nos Estados Unidos. Depois que o discurso de Trump que atingiu o core dos Estados Unidos não foi o discurso xenofóbico nem nada disso. Isso atingiu uma minoria. Foi ele ter dito que não iria cortar Medicare, não ia cortar Medicaid, que não iria, enfim. Ou seja, ele disse que ele iria retirar os Estados Unidos do acordo TPP, coisa que Hillary tinha dito. Esse acordo comercial era o padrão ouro dos acordos comerciais. Depois Hillary disse que era contra, mas inicialmente ela disse que era a favor. Então esse discurso mais à esquerda de Trump, de ser contra o TPP, de ser contra cortes nos gastos sociais, foi o que atingiu o core dos Estados Unidos. Porque esse discurso é extremamente popular. A população americana gosta muito desses programas sociais. A população americana é radicalmente contra os acordos comerciais defendidos pela ala corporativa do Partido Democrata e pela ala corporativa do Partido Republicano. E Trump se colocou contra isso. Então não foi a parte da direita xenofóbico e tal, do discurso de Trump que teve apelo popular. Foi ao contrário, foi quando Trump fingiu ser de esquerda em política econômica, que foi o que fez com que ele tivesse votação alta em áreas desindustrializadas, né? Enfim. Então, mostra até uma certa dose. Ele que diz que viveu nos Estados Unidos, mostra que não acompanha muito política americana atual. Ele usou a mesma justificativa de Trump para a fala de Bolsonaro da fraquejada. Sinceramente, eu acho que esse negócio da fraquejada foi Bolsonaro tentando fazer uma piada. E, enfim, uma piada pode até demonstrar, dar um indício
de machismo, mas não é das piores falas de Bolsonaro sobre as mulheres. A pior fala de Bolsonaro sobre as mulheres é aquela que ele disse que ele não pagaria o mesmo salário de um homem para uma mulher, o que ele disse na Super Pop, e que eu botei até aqui no canal, e tem gente que tem a cara de pau de dizer que ele disse que ele teria dito eu não pagaria menos salário. Enfim, mas quem diz isso são pessoas desonestas e, sinceramente, eu não... Se ele tivesse dito isso, por que ele diria mas tem mulheres que trabalham bem? O adversativo que vem depois é porque ele acabou de perceber que ele disse uma coisa de tom machista. Né? Enfim. No fim, ele é questionado sobre uma fala de Bolsonaro que o Brasil é um país cristão, se haveria risco de perda da laicidade do partido, do país, e que o país é um país laico e tal, e que ser laico é ser neutro em relação à religião, e ele diz que não há esse risco. E aí os entrevistadores falharam mais uma vez. Eu não vou parar de dizer isso, eu acho que foram muito mal os entrevistadores da Globo News, de perguntar a ele sobre uma fala famosa que ele tem no YouTube, no Facebook e tal, sobre os perigos do comunismo ateu. Se ateísmo é uma coisa perigosa, ela deve ser combatida. Se deve ser combatida, o Estado não deve ser laico. Quero ver como é que ele ia se defender disso aí. Porque ele disse que o comunismo ateu tem que ser combatido. Né? Então, combatido como? Né? Botar ele nas cordas. Por que e desconectar? Combinou comunismo com ateísmo, mas significa que o ateísmo deve ser combatido? E como? Né? Aí vamos ver o que ele vai dizer. E não, mas não perguntaram sobre isso e ficou por isso mesmo. Por fim, a discussão sobre o Museu Nacional e a fala polêmica do Bolsonaro dizendo pegou fogo, o que é que você quer que eu faça? E aí ele defendeu a preservação do patrimônio, mas a questão é preservação do patrimônio. E ele lembrou os militares que os militares são cuidadosos com relação a isso. Mas a questão é ter propostas mais concretas. Defender, por exemplo, que os museus tenham autonomia administrativa e orçamento próprio, que o financiamento dos museus seja totalmente federalizado e com garantias do Tesouro para garantir que o dinheiro vai chegar lá e colocar a dinheiro acima do orçamento, acima das necessidades para que o museu tenha condições de, a própria administração do museu, fazer reformas e não esperar do poder público fazer isso. Essas seriam propostas concretas para não só preservar a nossa cultura, mas os espaços do desenvolvimento da ciência. Fala-se do Museu Nacional como se o Museu Nacional fosse só uma questão cultural. O Museu Nacional não é só uma questão cultural. O Museu Nacional é também, fundamentalmente, um espaço Era um espaço de, lamentavelmente, né? Era um espaço de desenvolvimento de pesquisa científica. Era um espaço de colaboração com as universidades, com pesquisadores. E a ciência é uma coisa muito importante. A ausência no discurso do Mourão de falar de ciência quando se fala do museu, e de Bolsonaro também, mostra o quanto eles valorizam o pensamento científico. Mas gente que às vezes nega aquecimento global e tal, e que quer sair do Acordo de Paris, você vai esperar o quê? Não dá para esperar muita coisa nesse patamar. Para finalizar, eu gostaria de dizer que os entrevistadores do Globo News, eu achei que foram decepcionantes. Eu não sei porquê. Eles não precisavam ser grosseiros, não. Eu não estou defendendo a agressividade, não. Eles tinham que usar falas do Mourão, né? E falas que fizessem o Mourão ter que se defender de fato, como a questão dele ter dito da ameaça do comunismo ateu, quando se discutiu a questão laica. Como é que vai se combater isso? Houveram vários momentos que os entrevistadores perderam oportunidades de questionar o vice, o Mourão. Ele foi tranquilo, ele mostrou mais conhecimento do que Bolsonaro, é um cara que eu tenho fortíssimas divergências ideológicas com ele, mas ele não é tão tapado quanto o Bolsonaro. Bolsonaro é tosco, é uma figura que você percebe que sabe muito pouco das coisas, que passou 28 anos na Câmara dos Deputados e estudou muito pouco. É uma pessoa que... O Mourão não é isso. O Mourão o Mourão, você pode até dizer que o Mourão tem uma tendência a gostar de teoria da conspiração, essas coisas assim,
mas é um cara com mais nível nível intelectual, sem sombra de dúvida, superior ao do Bolsonaro. Né? O Bolsonaro tem essa coisa meio tosca, que o Mourão não é tão tosco assim em relação a conhecimento e tal. Eu tenho fortes divergências. Divergências em relação à visão dele sobre a ditadura, divergências em relação ao papel do Estado. Né? São muitas divergências. E vejo um risco, sim, porque ele falou que em situação de caos e de anarquia, confirmando o que eu tinha dito naquele vídeo. E um monte de gente diz, não, André, você está exagerando, você está polemizando e tal, não tem condições para isso. O Mourão disse, e eu cito, não vejo nesse momento necessidade. Ou seja, se alguma outra coisa acontecer, se o Congresso não quisesse aprovar as medidas dele, ele disse até que não, ele não cercaria o Congresso. Mas será que seria impossível, se eles ficarem muito frustrados, depois de o Congresso não aprovar muitas coisas que eles querem, eles fecharem o Congresso? Simplesmente fechar. Será que é impossível? Não me pareceu impossível. Talvez improvável, não impossível. E se um candidato como Haddad, que está sendo investigado pelo Ministério Público, e com a vice, que é comunista, fosse eleita, será que é impossível as Forças Armadas impedirem a posse dele, segundo a opinião do Mourão? Não me pareceu impossível. Isso até me pareceu até mais provável. Então, enfim, além de ser provável a interferência do Brasil na Venezuela e rompendo com acordos internacionais e tudo mais. Mas é isso aí. Estamos diante desse quadro eleitoral bem complicado e a entrevista, apesar desses pesares, foi uma entrevista que fez com que a gente conhecesse mais sobre o vice do Jair Bolsonaro. Espero que vocês tenham gostado da minha análise. Dê um like, compartilhem, que é muito importante para mim. E até o próximo vídeo, gente. Um abração. Tchau, tchau.